Olá, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tedeum, o nosso podcast, o nosso videocast católico, que existe para partilhar conhecimento e partilhar a nossa fé com você e nos ajudar nesse nosso crescimento espiritual e nesse nosso crescimento de fé, sempre com presenças ilustres aqui conosco, partilhando seu conhecimento. Hoje nós vamos tratar especificamente do tema do Natal que está aí se aproximando. Continuaremos falando com o nosso convidado, Padre Aldo, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Brasilândia, que está aqui conosco. Bem-vindo, Padre Aldo. Mas antes do Padre Aldo falar, vinheta. Padre Aldo, bem-vindo novamente. Estamos aí conversando já há 2 episódios falando sobre essa espera, sobre esse tempo do advento, sobre os ritos, sobre as formas de nos preparar, né? E agora a gente vem com a celebração do Natal, e mais do que a celebração do Natal, é um tempo litúrgico também, o Natal. Por que ele é um tempo litúrgico específico? Como que ele é vivenciado por nós católicos? Então, o início é na véspera, já a igreja, nessas solenidades, né, no percurso do ano, né, do ano litúrgico, em torno de umas 15 solenidades a igreja tem no seu calendário, né? Ela divide como solenidade, festa, memória facultativa e memória facultativa. Natal, solenidade. E é uma solenidade especial porque a igreja apresenta até 3 celebrações: da véspera, que é aquela tradicional que todo mundo se lembra de participar, né? Depois tem a celebração da noite de Natal, em algumas comunidades, meia-noite. Normalmente aparece ali o primeiro capítulo de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, no dia seguinte, a missa do dia de Natal. Normalmente é o Evangelho dos Pastores, a visita dos pastores. Então, véspera, dia de Natal. Em alguns países, que não é o caso do Brasil, se celebra com muita força, né, a festa de Santo Estevão. É uma data também ali dentro, muito ligada ao Natal. Mas não é o caso. O Brasil está dentro do calendário, mas não tem força. E depois nós temos aquela semana muito solene, chamada Oitava do Natal. Então, nós ficamos com duas oitavas. Oitava da Páscoa, Oitava de Natal. No calendário, né, antes da reforma litúrgica, nós tínhamos outras oitavas, né? Oitava de Corpus Christi. Agora, oitava. Então, celebra-se 8 dias em festa. Então, em festa, nós celebramos 8 dias seguintes. Então, dentro deste um ciclo pequeno, né, nesse tempo, nós temos o Natal, nós temos ali os santos importantes, como São João Evangelista, dia 27, mas nós temos a Santa Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Dia 31 é comum celebrar já na véspera, porque também é uma solenidade da Santa Mãe de Deus. Dia de São Silvestre, mas no calendário não entra. Celebramos a véspera da Santa Mãe de Deus. Depois nós temos a festa da Epifania, que no programa anterior nós alargamos falando das Epifanias, né? Mas na celebração litúrgica é outra solenidade, a visita dos reis, dos magos do Oriente ao menino. E encerramos esse ciclo do Natal com a festa do batismo de Jesus. E durante todo esse ciclo do Natal, cor litúrgica, branco, por conta de ser uma festa. Exceto na festa de Santo Estevão, porque de Marte, e sendo Marte,
celebra-se com a cor vermelha. O restante, dentro desta oitava, sempre a cor branca é a cor da festa, ou pode ser também o dourado nestas festas solenes da igreja. Muito legal. A gente, tanto no Natal quanto na Páscoa, a gente grita mais forte, né? Principalmente na Páscoa, mas no Natal também, né? Que Jesus é o nosso rei. O rei nasceu, né? Nasceu para nós o menino. Né? Um rei nos foi dado. Um rei que não nasceu em berço de ouro. Né? Ele nasceu na manjedoura. Ele não nasceu no palácio, né? Nasceu na periferia. E a gente chegou a comentar isso no episódio anterior, mas qual que é a mensagem que Deus passa para nós com isso? Um Deus que nasce numa manjedoura, que nasce menino, que nasce pobre. De novo, repito, é misterioso. Nós não temos alcance. Não temos massa encefálica, por mais inteligente que tenha alguém aqui nos assistindo, impossível esta compreensão de uma forma larga e precisa. Dentro dos mistérios da salvação, a encarnação, Deus que escolhe a fragilidade, porque que ele já se apresenta, né? Deus pode tudo, já poderia se apresentar prontinho, né? Estou aqui e realizo aquilo que eu quero. Deus não se utilizou, nem se utilizará desse expediente. Ele entra na nossa história, mergulha na nossa vida, se faz gente. Há um dos prefácios da missa, prefácio é uma oração ali dentro da missa, diz assim, em tudo, prefácio não é uma oração eucarística, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Então, semelhante, Jesus teve dores, chorou, Jesus percebia as coisas, os que sofriam, né? Os desprezados. Então, é um mistério grandioso de um Deus pequenino, um rei. No episódio anterior eu falava que na nossa concepção, né, que é o que os reis imaginam, né? Mas se ele é rei, a estrela, diz lá o texto, que quando chegou no palácio, né, os reis iam seguindo, né? Quando chegou perto da casa de Herodes, ficou tudo escuro, porque lá não tem luz, né? A gente pode aplicar isso a tantas situações da vida, né? Em certos ambientes onde vidas estão sendo colocadas em jogo, né? Onde o poder está sendo colocado ali sobre a mesa, não tem luz. Lá tem sangue, né? Lá tem tramas, né? Lá tem voto a favor do aborto. É isso que Herodes faz, ainda hoje. Lá a trama está lá. Com muita precisão, o evangelista diz assim, quando os magos recuperaram uma estrela, porque lá na casa de Herodes eles se perderam, lá eles achavam que era lá, que tudo estava lá, e não estava. Não estava lá. E quando eles recuperaram a estrela, sentiram uma grande alegria. Então, na casa de Herodes encontraram a escuridão, porque lá tinha gosto de sangue na boca. Estava tramando a morte dos meninos. Do menino, e com isso utilizou também a morte dos inocentes. É outro dentro do ciclo do Natal, a comemoração das crianças inocentes mortas por Herodes. E mais um detalhe que é muito preciso dentro desta viagem espiritual, né? A gente pode dizer uma viagem espiritual dos reis, é que eles, quando recuperaram essa estrela e sentiram uma grande alegria, e depois que eles ofereceram os presentes, eles, tendo encontrado o menino com sua mãe, não voltaram mais ao palácio, foram por outro caminho. Então, quem faz a experiência de Deus, quem encontra, né, esta luz, quem reconhece o menino, o rei, não volta mais à escuridão. Então, o Natal é isso, a percepção, né, de que Deus se faz fragilidade, se faz gente, um Deus que entra na nossa história. A gente pode até pensar que, poxa, se os reis magos em determinado momento
perderam de vista a luz e se sentiram perdidos, né? Como que nós também não vamos nos sentir em determinado momento da vida perdidos procurando essa luz, né? Então, muitas vezes a gente tem uma certa agonia, uma certa preocupação. Poxa vida, para onde eu vou agora, né? Onde está essa luz que eu não estou encontrando? Talvez uma mensagem aí também para a gente ter um pouco de paciência e perseverança para reencontrar essa luz, né? Alguns personagens bíblicos desse tempo do Natal são preciosos para que a gente não encontre nunca a casa de Herodes, nem façamos morada lá e não façamos esta aventura, porque os reis recuperaram. A gente pode correr o risco de não recuperar mais o caminho. Então, importante, né? De novo, a figura de Maria. Silenciosa, atenta, ela obedeceu. Segundo personagem importante, a figura de José. Silencioso e obediente. Então, Maria, José, os reis, estudiosos, humildemente procuraram o rei, o prometido nas Escrituras, e tiveram discernimento e encontraram de novo o caminho. Outra figura importante, né, que faz esta ponte que nós encontramos nesse tempo, é aqueles que deixam o antigo Israel e abraçam o novo Israel, que é a figura de João e a figura de Zacarias. Eles estão do advento para o Natal. Então essas figuras também aquelas figuras que apontam, né? Então não perder o foco. A mensagem é esta. Nosso foco, né, é no menino, né? Aquilo, de novo o presépio. No presépio nós temos o menino. E também não perceber quando você diz Deus se apresenta nesse menino. É porque Deus não utiliza a nossa lógica. Em São Francisco foi muito sutil quando apresentou no presépio um jumento, para dizer para nós, Deus se utiliza de instrumentos como este jumento, que pode parecer aos olhos deste mundo um nada. Mas lá no livro do Gênesis diz que enquanto Balaão tinha os seus projetos, Deus se utilizou daquele jumento. E depois as Sagradas Escrituras ele vai marcando, né, a figura do jumento para dizer esse instrumento que Deus irá utilizar. Jesus entra para cumprir a sua missão neste jumento. O profeta Isaías diz que é neste jumento. Então, São Francisco sutilmente diz assim, Deus se utiliza de instrumentos que o ser humano às vezes não está contando. Então, a fragilidade da criança que se encarna, o Deus menino que se encarna, é esse recado para os soberbos, né, deste mundo. Herodes, com a sua arrogância, que acha, né, que comanda o mundo e não percebe a sua fragilidade, a sua vida mortal, né, literalmente. Aí me veio um jargão que é muito clichê hoje em dia, né? Puxando um pouco para o lado humano da coisa, né? De que muitas vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata, uma sensação de impotência, achando que nós não temos muitas vezes valor. E existe ali uma frase que fala que Deus não capacita os escolhidos, aliás, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A gente pode fazer alguma analogia também com isso, né? Que, olha, o jumento ele era dado como um nada, ele não era considerado um animal tão não útil cavalo, assim. né? Porque não exato, cavalo? Né? Porque o cavalo representava a força, a guerra, o estrangeiro, né? O opressor dentro do país. É apresentado o instrumento de trabalho, o menorzinho, o humilde. É Israel ali presente. E a gente, na nossa simplicidade, por mais que a gente se sinta menos, a gente pode sim, a gente tem valores e tem qualidades e pode sim fazer algo bom para nós e para o próximo, né? nesse sentido. O Natal, assim como a Páscoa, Padre, são
acho que os dois momentos mais marcantes na nossa liturgia católica no ano, né? São dois momentos de grande alegria. Como que a gente... Qual que é o sentido dessa alegria? O senhor falou do Deus encarnado, mas por que que é importante que a gente viva mesmo essa alegria de uma forma genuína? Que às vezes a gente vive a liturgia de uma forma meio letárgica. Vamos lá, vamos festejar o Natal. Celebramos a liturgia, voltamos para casa e acabou. Não. Por que que é importante que a gente viva isso de uma forma realmente genuína? E não é só naquele momento que a gente está ali presente dentro da celebração, dentro do templo. É bem ampla a sua pergunta, mas vamos tentar dar aqui algumas dicas. A encarnação, o Natal, e a festa da Páscoa, a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua ressurreição como, a partir dali, a iluminação, né? Pentecostes como a festa de 50 dias depois, a fundação, o ato fundante, né, da igreja. Mas eu acredito que este canal aqui pode ser esse instrumento onde aqueles que estão nos assistindo podem colher elementos, né, e somando, né, conhecimento para saber o que estão fazendo ali. É uma pena que às vezes dentro da Assembleia a palavra, né, está sendo proclamada, Jesus está falando, né? O autor sagrado, né? Deus fala, né? Pela boca do leitor, e eu percebo que às vezes as pessoas estão cansadas, distraídas, despreparadas, voando, né? E às vezes fora ali do ambiente no sentido mental. É preciso primeiro compreender. Quando a gente compreende, a gente começa a amar com mais profundidade e sabe por que está amando. Então, compreender o que estamos vivendo. Quando nós estamos falando aqui de Natal, de nascimento, de encarnação, nós temos que entender quais são os motivos. Porque Deus se faz gente. Porque Jesus morreu por nós. Quais são as reais intenções, né? Quais são os propósitos de Deus. Veja que 34 domingos, tirando aí algumas exceções de algumas solenidades que são apresentadas dentro deste tempo, chamado tempo comum, a igreja apresenta ali os evangelhos para explicar à comunidade o ministério de Jesus. O que Jesus fez? Como ele se manifestou, o que ele realizou. Então a igreja ocupa a maior parte do seu tempo. Nós temos ali, se são 200 dias, né, de solenidade, festa e memória facultativa, os outros domingos, os outros dias sem comemorações, mas todos com um evangelho para dizer o que Jesus fez. E eu sempre apresento, né, nas catequeses, que nós precisamos ter assim, um suco, né? O que Jesus entendeu e quis nos dizer, qual que é o suco do seu ministério. Para segui-lo, né? São Marcos tem muito essa preocupação de apresentar esses discípulos, né, dentro das seus pontos frágeis, mas discípulos que seguem o mestre. Nem sempre é muito fácil, mas é entender por que você está ali, né? Como viver isso, como colher, né? A liturgia nos é dada, nos é apresentada dentro do seu ritual, né? Colhemos melhor à medida que a gente entende este rito. Tudo tem um porquê, todos os movimentos. São elementos que ajudam, não é o centro. O centro é a palavra, Jesus, o Evangelho, né? E a palavra que fala, né, do Messias, e a Eucaristia. E dentro deste rito, o que é que nós temos que nos ajuda a que eu penetre dentro de mim aquelas verdades e me anime, me motive, me renove, me estimule e me faça um seguidor.
me faça estar no caminho, né? E a gente tem o Natal, né, como aquela celebração que muitas vezes aproveitam para, olha, eu vou na missa, não venho na missa, não participou da missa, não participou das celebrações o ano inteiro, e aí resolve aparecer na missa de Natal e muitas vezes a gente percebe as celebrações, parece muito mais um evento social qualquer do que uma celebração realmente com a força litúrgica, com a força espiritual que ela tem. E aí, junto com essa questão da celebração do Natal, né, esse movimento das famílias se reunirem, né, a gente até comentou sobre isso no primeiro episódio aqui do Tedeum, né, tem os pontos positivos da família estar se encontrando, mas também revive um pouquinho uma outra data que veio de uma outra cultura ali, lembra um pouco o Dia de Ação de Graças que é praticado lá nos Estados Unidos. Não por acaso, tantos filmes falando sobre Natal falam também desse período e a gente acabou se enculturando um pouquinho enquanto sociedade, né? E eu enxergo isso como um pouco perigoso, né? Bom, por um lado, pelo encontro da família, ruim, por um lado, porque você perde o sentido do que você está fazendo ali. E aí a pergunta: que cuidados que a gente tem que ter, que a gente pode fazer de alerta, a gente pensar que agora a gente está aí às vésperas da missa de Natal. Então, o que a gente pode fazer para evitar que essa missa seja realmente mais um evento social e que a gente consiga realmente fazer isso que o senhor acabou de fazer, né? Acabou de falar. Né? Se realmente embebedar dessa liturgia, desse caldo. Como que a gente pode se preparar para que isso, se precaver para que isso não aconteça? Vou partilhar um pouquinho assim a minha experiência pastoral, o que fui aprendendo, né? O que eu não é sempre assim, mas eu procuro acolher bem, né? Quem está ali. Eu não utilizo estes meios, né? Ou estas datas para tocar em assuntos. Por favor, você que está chegando, que veio, que nunca vem. Eu não acolho todo mundo e graças a Deus que estão ali, que vieram, que estão reunidos. Eu acredito em milagres. Deus pode tocar, às vezes, numa frase que é dita, numa frase de acolhida, num momento, né? O Espírito Santo de Deus age, às vezes, em 3 palavras. Então, eu não utilizo estes meios, né? Mesmo, por exemplo, em missa de 7º dia, que às vezes a gente vai e o pregador está lá cobrando e falando, às vezes as pessoas não sabem nem levantar, nem sentar. Eu me fecho os olhos, entrego para Deus, porque não é o momento da evangelização no sentido direto. Fazendo isso, você acaba afastando, magoando. Uhum. Então, papel da igreja, papel dos grupos, papel dos leigos, papel dos sacerdotes, papel das freiras, dos irmãos, das irmãs, dos consagrados. Evangelizar a novena de Natal, evangelizar numa boa catequese, num bom programa de catequese, numa escola bíblica, uma escola de liturgia, trazer a comunidade para... Vamos entender a Santa Missa em outros momentos. Então, eu não utilizo, eu não acredito nesta pastoral, onde você, de repente, percebe que sua igreja está lotada, aí, em linguagem popular, começa a... Sentar o pau. Então, não utilizo. Eu acredito que, às vezes, Deus conduz, né, a nossa história e Ele pode utilizar-se daquele momento. Às vezes, uma palavra de acolhida sobre família e a sementinha é tocada ali, colocada ali. Mas quem está assistindo já sabe que tem um outro sentido completamente diferente. Pode se preparar melhor, inclusive com a novena que nós já tratamos aqui, com as outras formas de oração e vivenciar realmente esse tempo de Natal de uma forma mais genuína do ponto de vista de amadurecimento de fé. Acho que é uma questão de amadurecimento, né? Porque essas pessoas que estão participando ali, que não costumam participar, talvez estejam em um outro grau de amadurecimento de fé. Mas como o senhor disse, às vezes uma palavra acaba tocando e acaba mudando a vida daquelas pessoas. O senhor falou da questão da família, e aí eu queria tocar num tema. O senhor falou que não tem nada contra ele, né, o senhor Papai Noel, né, mas muitas vezes os meios de comunicação fazem uma disputa até desleal, né? A gente acaba
tendo dificuldade para entender, se a gente fosse prestar atenção só nos meios de comunicação, quem é o aniversariante, quem que está ali nascendo, né? Como o senhor acha que os pais podem tratar dessa questão com os filhos para ajudá-los também a se preparar para essa festa de Natal? Literalmente é conversão, né? Precisa se converter. Porque está claro, né? Primeiro nós já perdemos até onde está Nicolau, né? Santo Claus ou São Nicolau. Lá do Oriente, os restos mortais estão em Bari, na Itália, pelo menos parte. É onde foi São Nicolau, protetor das crianças, aquele que pedagogicamente fazia lá a distinção entre as crianças que se comportaram bem ou não. Toda uma história de São Nicolau, Noel, Papai Noel. Ok, então está claro que esta figura trata-se de matéria. Quando eu digo que eu não utilizo não gosto de ser muito rigoroso, né? Porque de alguma forma as crianças foram criadas, né? Isso foi já incutido na cabeça, na cultura, ligado ao presente. Ligado ao presente, as meias, e a vinda, e tem todo um imaginário, né? De repente, você está lá no meio das crianças pregando. Então, de novo, a pedagogia, né? Precisa utilizar uma pedagogia acertada para não criar um certo terrorismo, né? Para querer banir, né? A força, né? Pegar o Papai Noel pelas barbas e saia daqui porque você não tem nada a ver com essa festa. De fato, não tem nada a ver. Há um desvirtuamento da figura, da presença, e até de uma forma um tanto exagerada, até nas cores. É uma coisa espalhafatosa, né? Que não combina em nada com o frágil menino da gruta em Belém. E nada, né? Então a questão comercial entrou e por isso criou-se esta figura aí que a gente precisa ir com muita calma, reeducando, mostrando, resgatando, convertendo, pedindo a graça de Deus da conversão, especialmente para os pais, para os educadores. Mostrar para as crianças, talvez, que o aniversariante ali é o menino Jesus, e essa questão dos presentes, comparar um pouquinho com os presentes que os próprios reis magos também entregaram pro menino, dando um outro sentido para aquilo, né? Essa questão do Papai Noel, né? Até a própria questão das roupas, das cores. Dizem nos estudos de comunicação que no passado as vestimentas de São Nicolau não eram vermelhas, eram brancas, e depois veio aí uma grande indústria de bebidas e mudou a cor para poder vender mais, né? Então a gente vê de que forma muitas vezes nós somos induzidos pelos meios de comunicação a consumir, consumimos de forma até sem saber o porquê determinados conteúdos e determinados produtos e às vezes até determinadas ideologias, né? Mas nessa questão, ainda falando com as crianças, né, a gente falou dos adultos que nós temos a novena de Natal. E de que forma que o senhor acredita que a gente pode fazer uma preparação com as crianças também? Existe uma novena de Natal para as crianças, ou um encontro que a gente pode fazer com as crianças para se preparar? Existe, acho que no primeiro episódio, nós falamos desta coroa do advento. É uma guirlanda, né? Aquela coroa que nós encontramos na igreja, que o padre, a equipe de liturgia, entra com uma vela e acende. Existe também aquela coroa em miniatura, com orações muito simples, que você pode ir mostrando às crianças e marcando o tempo. Então, existe sim. Agora, isso também não impede que as crianças, eu participei muitas vezes, que participe também da novena de Natal. Elas são as primeiras convidadas e elas gostam, né? Onde nós temos, as crianças elas querem fazer as leituras, participam dos roteiros, fazem as pequeninas procissões com a imagem, entronizam o menino Jesus. Então, cabe às crianças ali também na novena perfeitamente. Então, a conversão, né, a mudança do foco, né, olhar para Jesus,
Então começa por aí, apresentando às crianças. Quer dizer, eu não gosto do radicalismo, quando eu digo que eu não gosto. Você pode ter a figura, deixa ele trazer o presente. Agora, como mais uma figura, como tantas outras que colocaram no Natal, para fins comerciais. Agora, a gente precisa apresentar aquilo que é a essência, o conteúdo, a verdade do que nós estamos celebrando. E nessa questão de mostrar o conteúdo, né, você estava lendo um pouco tempo atrás falando sobre a questão da nossa iniciação, do nosso processo de iniciação cristã na igreja, né? E aí lendo algumas análises, alguns falando que foi um processo que falhou, outros falando que é um processo que está em construção, outros falando que já ganhamos muitos frutos, né? Desse processo de iniciação cristã. E pensando na formação para o Natal, né, veja, os pais são os primeiros catequistas, né? Para aqueles pais que não conhecem tanto assim a questão da religião, onde que eles podem buscar essa fonte, além de participar das missas, porque nas missas a gente tem ali todo o rito da celebração eucarística e também o momento de catequese na homilia, mas como que eles podem buscar outros conhecimentos, uma outra formação, mesmo aqueles que já foram, fizeram a primeira comunhão, se crismaram, mas hoje em dia você não lembra muitas vezes o conhecimento básico daquela primeira catequese. Onde que eles podem buscar fontes para poder se prepararem para serem pais e catequistas melhores? Num dos episódios aí, eu acho que o segundo episódio, nós falamos muita coisa que a gente nós precisaremos, né? No futuramente, nós iremos reduzir e voltar ao que é essencial. Eu digo que os meios, né? YouTube e tantas coisas, nós temos coisas maravilhosas. Gente falando corretamente e apresentando conteúdos, o magistério da igreja, os ensinamentos da igreja. Não tenho pouca, diria, coisa ali pode ser tirada, porque são padres, professores, catequistas muito sérios. Então, uma fonte ali. Mas tem o catecismo da Igreja Católica, tem uma Bíblia. Não é o pessoal diz, a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil, né? Lê um salmo com seu filho toda noite. Não é só ler o salmo. Você está criando ali, todo um gestual. Você está transmitindo ali todo um processo que você colherá no futuro. Sagrada Escritura, primeira fonte. Então, pequenos trechos, pequenos textos, as orações, essa é a fonte. O catecismo da igreja, é muito árido. Não é tão árido assim, não. Dá para colher muita coisa e uma gama de literatura. No passado, os pais, os avós, apresentavam a história dos santos para os filhos, né? Essa era a literatura. Hoje, livro que dá até arrepio, né? Que causa interesse nos adolescentes. Então, conversão é a palavra, né? Então, esperar o Senhor, viver bem estas datas e colher os frutos é também beber, né? Acho que o profeta Isaías diz que esse povo vem buscar água e não encontra. Porque vem buscar nas cisternas, que é Jeremias, vem buscar em cisternas furadas. Então, sempre com sede, porque ficam bebendo em lugar onde não tem. Então, buscar na fonte. A igreja nos ensina que a nossa formação ela tem que ser nas Sagradas Escrituras, naquilo que o magistério da igreja ensina, e buscar conselhos com pessoas que têm juízo, que têm experiência de vida comprovada, que têm uma moral, vivem uma vida ética em conformidade com a defesa da vida, da justiça e da paz. É nestas fontes que nós temos que buscar. Então, o processo é convertei-vos, né? Buscai onde o Senhor ele se encontra. É ali que a gente tem que buscar a fonte. O senhor falou da questão de Bíblia, de contar as histórias bíblicas para as crianças. Eu me lembrei que hoje em dia, inclusive, tem Bíblias específicas para as crianças. Na época que eu fiz a catequese, já existia ali uma Bíblia chamada Bíblia na linguagem de hoje, que era mais simplificada. Então, acredito que há muitos meios aí que os pais podem buscar e se preparar de uma maneira até mais pedagógica, né? Agora, talvez, se tiverem mais dúvidas, também temos as paróquias, temos os coordenadores de pastoral, temos os párocos que estão ali para poder também atender e dar
esse suporte, né, padre? A igreja tem sempre seu programa pastoral, suas atividades, seus grupos, porque às vezes as pessoas de alguma forma se escondem. Porque eu não fui acolhida. Será que eu não fui acolhida mesmo? Tá bom. O Oriente reclama do martírio, né? Do sangue derramado, né? Então, a igreja está aberta para acolher também. É preciso um certo esforço também, né? Hoje, de novo, muito barulho, muitas alternativas, muitos shoppings, né? Cheirosos, largos e cheios de luzes, né? Às vezes a nossa igreja com 2 lâmpadazinhas, né? Para economizar, né? E o ambiente é outro, a estética é uma outra. E as pessoas às vezes estão numa outra linha de comunicação, como diz aí, uma outra vibe, né? Então é preciso convertei-vos e voltai para o Senhor. Ele é simples, ele é humilde, ele se fez gente frágil como nós. Maravilha. Vamos finalizando já. Acho que as mensagens elas estão mais do que claras, mas finalizando, que mensagem que o senhor consideraria essencial para transmitir para os nossos fiéis, para aqueles que estão aí se preparando para este Natal? Deus, ele é muito simples e a partir do menino que se revelou na manjedoura, sejamos acolhedores, percebamos o outro, né? As pessoas que estão à nossa frente, ao nosso redor. À medida que você pode dar um presentinho, uma lembrancinha, importante também. À medida que você não pode, né? Reconheça. Não posso, né? A vivência em família, se você tem família, procure estar perto, à medida que se pode estar perto. A oração, então, buscai o Senhor enquanto há tempo, sem nenhum atropelo, né? Com tranquilidade. Ele se deixa encontrar à medida que nós o buscamos e viver com tranquilidade a fé. A igreja, o magistério, né? Os ensinamentos da igreja são sempre... A igreja é esta mediação entre Deus e a humanidade para acolher, para mostrar o Deus encarnado que veio ao nosso encontro. Ele quer, né? Que nós sejamos felizes, sejamos gente, vivamos bem neste mundo, com justiça, com paz, encontremos a felicidade na convivência entre as pessoas, vivemos bem nessa instância, sem ficar com nenhum apego, né? Aquilo que o Natal tem muito este apelo material, né? Então percebamos que essas coisas, elas não são essenciais. Deus é essencial na nossa vida. Maravilha, padre, muito obrigado. Antes de nós finalizarmos, o senhor é pároco hoje na paróquia Santo Antônio do Limão. Como que o nosso público pode encontrar os canais de comunicação na paróquia? Então, Paróquia do Limão, Paróquia Santo Antônio, ela está aqui na Avenida Professor Celestino Borroal, 715, zona norte-oeste da cidade de São Paulo. Paróquia da Arquidiocese de São Paulo, com facilidade você vai encontrar aí nos meios de comunicação, muito fácil. Tem também o nosso Facebook, está tudo aí interligado, né? Instagram, Facebook. E sejam bem-vindos virtualmente ou presencialmente, como você achar que deve. Deus abençoe. Eu ia pedir justamente isso, para finalizarmos com a bênção, já que esse é o terceiro e último dessa nossa primeira série de conversas com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bênção do Deus bondoso, por intercessão de Santo Antônio, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Este foi mais um episódio do Te Deum, o nosso podcast videocast católico. Até logo.